Tudo bem, André? Tudo ótimo. Prazer em vê-lo. Como é que foi na França lá? Os caras entenderam como é que tu consegue tirar 3 férias por ano, não? Eu ouvi os É. podcasts, eu vi a sua série de piadinhas e tal. Que absurdo, que absurdo. Isso porque sempre quem tá viajando é Jorge Nicola, né? Que tá em hotel e aí não pode sair e tal, Não, aquela coisa. Tudo bem. cara, semana passada ele ainda quer falar alguma coisa. A gente mudou, viu? Não, ele parecia um astro de Hollywood, porque a gente teve que fazer às 11 da noite, porque ele estava hospedado no hotel e ele ligou e um abraço. Ó, eu não posso fazer aqui, os caras estão me mandando embora e abraço, né? Mas detalhe importante, Carbone, às 11 da noite eu estava lá pontualmente. Adivinha se o Pretzel chegou no horário? Pelo jeito, a nova tendência é o Nova Pretzel tendência. atrasar. Nova tendência. É o Eu novo cheguei às 11 sob protesto, com o Matheus concordando em fazer às 11 ainda. Olha isso. Vamos lá, vai. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Yahoo Brasil especializado em futebol. Eu sou André Carbone, editor do Yahoo Esportes, e eu estou aqui para mediar essa discussão maravilhosa dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, estandartes da imprensa esportiva brasileira, aqui no Segunda Bola. Eu ouvi todas as piadinhas a respeito das minhas férias nesses 3 episódios, porque eu ouço sempre o Segunda Bola, eu assisto, mesmo quando eu não estou aqui apresentando. E aí, Alexandre Pretzel, pelo jeito a tendência mudou e quem atrasa para fazer os podcasts é você hoje, né? Como é que funciona? Não, eu quero dizer que eu estava no link correto e vocês dois me boicotaram e acabaram entrando no link errado. Me passaram o link errado. Agora, André, eu quero saber como é que foi a tua presença na Embaixada Brasileira na França, lá explicando aos franceses como é que tu tira 2 férias ou 3 durante uma temporada, cara. Deu o resultado a tua palestra lá? Teve muito público? Eles gostaram. Na verdade, gostaram. Eles estavam todos de férias, aí eles foram lá me prestigiar. Agora eu quero te cumprimentar, porque o Matheus é um santo, né? E quando tu voltas, tu coloca o podcast no horário normal. Porque na semana passada, viu, se houvesse horário de verão, a gente ia fazer o podcast à 1 da manhã, 2 da manhã, por causa de uma pessoa. Mas fizemos lá perto da meia-noite, num horário realmente muito diferente. Então, parabéns pelo teu retorno. Quase um papo de boteco, né, Pretzel? Bom, e aí, Nicola, tudo bem? Fiquei sabendo que Matheus Ribeiro, apesar de aceitar todos os seus horários, foi um grande puxa-saco do Pretzel, né? no último podcast ele estava trabalhando no puxa-saquismo do Pretzel. Só uma observação importante sobre a primeira participação desse gaúcho, Alexandre o Grande, que tanto nos ensina a cada novo podcast. Ele me lembrou demais, na primeira participação dele, os dirigentes de clubes do futebol no Brasil, justificando ou colocando a responsabilidade por conta dos seus fracassos no árbitro de vídeo ou na arbitragem. Ele falou que entrou num link e a gente estava em outro link. Você que é o juiz, teve isso? Eu acho estranho e jamais teve outro link Claro. aqui. Mas, enfim, ele estava numa sala de espera, alguma coisa na Dark Web, não entendi. As pessoas não imaginam, vocês aqui no podcast comigo são como os árbitros com o VAR no Brasil, viu? É um boicote diário, é impressionante. Me passaram o link errado, é um negócio impressionante. Sei. Lembrando que você pode ouvir o Segunda Bola no seu agregador de podcast favorito e que o Matheus esqueceu de falar aí, né, durante a minha ausência. Estamos aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Amazon Music e muitos outros. Além disso, você pode nos assistir no YouTube, no canal do Yahoo Esportes, e alguns cortes dessa nossa conversa toda semana estarão no site do Yahoo Esportes. Vai lá conferir. E hoje vamos falar de Cuca e Atlético Mineiro. Estamos gravando depois da derrota do Galo para o Internacional por 3-0 na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar muita coisa sobre o Cuca, mas eu gostaria de começar pelo Atlético Mineiro atual. Pretzel, o Cuca já tem que focar na Libertadores? Eu acho que sim, né? E só para lembrar,
qualquer treinador que chegasse para substituir o Cuca teria uma dificuldade gigantesca de repetir a temporada de 21. O Atlético viveu a melhor temporada da sua história. Foi campeão mineiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro depois de 50 anos e ainda foi semifinalista de Libertadores da América. Quer dizer, um negócio realmente espetacular. Nesse momento, quando eu estou gravando aqui, passa um Fórmula Truck aqui perto da minha residência, eu com os caminhões correndo, eu acho, disputando uma corrida. Mas assim, qualquer treinador que chegasse para o lugar do Cuca ficaria numa situação complicada. Então, eu me lembro que o Rodrigo Caetano chegou a dizer, né, que vários treinadores foram ouvidos, tentados, e se chegou no Turco Mohamed, porque foi um cara que aceitou não mexer no processo que estava dando certo, no trabalho que deu resultado. Isso é muito legal até a página 2, porque aí foi super campeão do Brasil, ganhou a Supercopa em cima do Flamengo e ganhou o Mineiro de novo, que era uma obrigação, mas ganhou. Mas só que para as competições maiores, parece que os jogadores realmente não acreditaram no Turco. Não acreditaram e ficaram meio que reféns do que foi o trabalho do ano passado. Isso costuma acontecer muito no futebol brasileiro. Como o nosso futebol é muito cíclico e os nossos treinadores eles conseguem sustentar o seu trabalho por no máximo 2 anos, né, por toda a pressão e por tudo que acontece, eu acho que o Cuca resolveu sair sabendo que seria muito difícil repetir essa temporada. E essa volta dele me estranha, viu, André? Me estranha mesmo. Eu não imagino que ele fosse pegar, porque tá parecendo que vai acontecer no Galo agora o que aconteceu no Palmeiras em 17. Quando ele sai vitorioso, depois de ganhar o Brasileiro, volta e foi um fiasco. Sai antes do fim do campeonato, né? Eu temo que isso possa acontecer com o próprio Atlético agora. Eu imagino que 10 pontos atrás o Palmeiras não dê para recuperar. E não é só isso, né? Porque o Galo ele tá 10 pontos atrás do Palmeiras e entre ele e Palmeiras tem 5 times postulantes. Então não é só tu olhar para o Palmeiras, tem que olhar para os outros também. Então acho muito difícil o Galo bater campeão brasileiro de novo. Então vai jogar tudo na Libertadores da América nesses 2 jogos contra o Palmeiras. E aí, Nicola, o que você acha desse Galo atual? O Cuca já tem que focar na Liberta? Começar com uma informação de bastidor interessante, depois até vou postar no blog, mas quem assistir ao podcast vai sair na frente. Quando o Cuca deixa o Atlético, de forma surpreendente, pelo menos não existia especulação de que isso aconteceria na virada do ano, o Cuca diz para um dos dirigentes do Galo que queria ficar mais perto da família, que tinha um projeto social, os mesmos discursos e justificativas que ele usou quando saiu do Santos, do Palmeiras, enfim. Mas teve um ponto importante que marcou esse dirigente do Galo. Ele falou, amigo, sabe qual é o problema? Todo time campeão brasileiro no Brasil, todo time que tem uma temporada como a do Atlético, no ano seguinte dificilmente a repete. Porque no futebol brasileiro, o nível de intensidade e de comprometimento dos atletas em geral não é dos mais altos. É difícil a gente ver grandes hegemonias no Brasil, pelo menos foi o papo dele com esse dirigente do Galo. Porque o nível de intensidade no treino, no jogo diminui. E a cobrança é ainda mais alta, você cria uma baita expectativa, né? Pois bem, ele foi embora, o Turco Mohamed chegou, já saiu também, e aí o Cuca volta. Por que ele teria voltado? Existem alguns motivos. O salário alto, ele vai ganhar R$1,5 milhão por mês, terceiro treinador mais bem pago do elenco. A aquisição de 4 reforços nessa janela, Gemerson, Pavon, Pedrinho e Allan Kardec, que dão uma melhorada no elenco. E aí a perspectiva de fazer um bom trabalho. Só que em menos de um mês, não, para ser preciso, em 10 dias, uma semana, porque os jogos são quarta e quarta, o Atlético pode ter só o Campeonato Brasileiro para disputar, né? E assim, hoje é muito real a chance de o Palmeiras eliminar o Atlético, embora, se a gente for recapitular o que aconteceu ano passado, os times só mudaram de figura, né? Porque era o Palmeiras quem chegava em crise, era o Palmeiras quem ia pro confronto contra o Galo, tendo a Libertadores na teoria como a última válvula de escape, a decisão na oportunidade era em Minas Gerais, agora é em São Paulo, então tudo conspirava a favor do Galo e deu Palmeiras. Talvez supersticioso como o Cuca esteja imaginando algo contrário para agora. E para fechar o Galo, antes da gente focar no Cuca, Pretzel, você acha que a demissão do Turco foi justa ou só demitiram porque o Cuca estava indiretamente disponível? Essa é uma boa pergunta que eu acho que só o Cuca pode responder, porque assim que o Turco é demitido, o Cuca não teve seu nome citado primeiramente, né? Se falava em Renato Gaúcho, se falava em Odair Hellmann, mas não se falava, por exemplo, no Cuca. Aí quando o Atlético resolveu procurá-lo, abriu-se essa porta
E óbvio que a Rádio Itatiaia hoje, que tem o Rubens Menin como dono, foi a primeira a dar informação, porque ela recebeu tudo de mão beijada, né? Por essa parceria que tem com o presidente do Atlético, um dos R's do Atlético, que é dono da rádio. E aí sim, aí a gente descobriu que o Cuca estava sendo contratado. Sinceramente, vou falar um negócio para vocês, eu não contrataria o Cuca. Respeito muito todo o trabalho que ele faz, ele é um baita de um cara, mas assim, é um trabalho para 4 meses, né? Porque dia 13 de novembro termina o campeonato, termina o calendário, tem a Copa do Mundo, e ele estará na Copa. O Cuca vai à Copa como convidado, não sei se de alguma emissora, né, ou convidado da FIFA, alguma coisa, ou da CBF, alguma coisa assim. E ele quer treinar a seleção brasileira, isso aí para mim está claro. Eu não teria demitido o Turco, eu não teria, mas tu olhava para o time do Atlético jogando bola, parecia que os jogadores não davam a mínima para ele, isso também é um problema. Isso é um problema também de time vencedor, né? Eu me lembro que em 2006 o Inter foi campeão da América e do Mundo. O Internacional em 2007 foi um fiasco, ganhou a Recopa Sul-Americana, mas foi um fiasco, foi nono no Campeonato Gaúcho, nono com o time campeão do mundo, e foi um fiasco no Brasileiro também. Por quê? Porque os jogadores se acharam, e o próprio Abel. O Abel sai depois do Campeonato Gaúcho, vem o Galo ganha a Recopa e sai porque começa mal o Brasileiro e o Abel volta. E o campeonato termina uma fiasqueira. A mesma coisa está acontecendo agora, é parecido. Então, assim, eu acho muito difícil que dê resultado, mas tem que acreditar no elenco, acreditar no técnico. Mas eu como um cara que gosta de futebol, não teria demitido o Turco. Mas olhando para o time do Atlético jogar, aí era bem discutível. Realmente era algo que poderia ter acontecido. Ontem, né, não sei se vocês concordam, ontem o primeiro tempo foi o primeiro tempo do Turco. Um vareio do Inter, ontem que nós estamos falando, no momento que a gente está gravando aqui, logo depois do jogo, um vareio de bola do Inter surpreendente no primeiro tempo. Aí óbvio que no segundo tempo, com os 3-0, o Atlético domina, né, aperta, porque cria, o Inter dá uma relaxada, e aí poderia ter terminado 3-1, 3-2? Poderia, ou 4-2. Mas o primeiro tempo ontem do Galo nesse domingo do Galo, foi um fiasco. O que você acha, Nicola? Só demitiram o Turco porque o Cuca estava aí? É só uma curiosidade rápida antes. Durante boa parte do pré-brasileirão e nas primeiras rodadas, eu não vou citar nomes, mas um dos integrantes do podcast, um integrante fixo que está sempre com a gente e tem ligações gaúchas, ele assegurou que o Internacional só brigaria contra o rebaixamento, que o time era um fiasco, uma vergonha. O Internacional vai para depois da primeira rodada do segundo turno. Eu não acredito que tu esteja fazendo isso, que tu esteja sendo tão calunioso fazendo isso, porque o Inter mudou o treinador antes. O Inter muda na segunda rodada, na terceira rodada. Você está fazendo mal ao podcast, não, senhor. Quando você acerta as suas previsões, vale. Quando você erra... Não é errar. Carbone, ele falou que o Internacional faria o quê no Campeonato Brasileiro, Carbone? Houve um fato novo. Fato novo. Mas fato novo existe. Não houve. Então... Houve. E outra, a quantidade de contratações que o Inter teve depois que o Mano assumiu. Quando você faz previsões, você tem que prever tudo isso. Tu tá quando você faz previsões, no YouTube, viu? Caras que não tem escrúpulo nenhum. Então toma cuidado, hein? Carbone, então não tem mais previsão, Carbone, porque se fato novo não tá... Mas cuidado. Fala aí. Pretzel, mas importante dizer, Pretzel, tem uma certa incoerência no seu discurso, porque você previu que o técnico anterior do Inter seria demitido na primeira ou na segunda rodada. Exatamente. E viria, e provavelmente o Mano poderia vir. Então você já tinha previsto. Aí ele vai falar dos reforços, que chegaram... Não, você tem que admitir que você errou. Você previu que o seu time cairia. Vocês não podem lembrar isso, porque eu acertei a demissão do treinador, porque o time era um horror. Isso antes de começar o campeonato. Nossa, que desculpa, eu tinha esquecido disso, Carbone, foi bem. Mas é verdade ou não é, André? André, eu alertei ou não alertei? O time do Inter é uma paçoca e o treinador não vai aguentar, como não aguentou. Tá bom, então não use como justificativa a troca do treinador para justificar o seu erro clamoroso. Você falou que o Internacional... Mas não tem problema, eu erro e assumo meus erros. Pior é tu. Não tá assumindo, não. Tu já bateu um recorde de atrasos aqui no podcast e não se manifesta sobre isso, cara. Nós estamos na edição 76 e em 64 edições tu chegaste atrasado. Foi um negócio impressionante. É a sexta seguida que você chega atrasado. Mas uma parte importante é de que Pretzel afirmou que o Internacional brigaria contra o rebaixamento. Hoje o Inter briga por vaga na Libertadores de forma direta. Voltando ao Galo, ao Atlético e ao Turco Mohamed. Eu discordo também do Pretzel, tá? O Turco Mohamed teria que ter sido demitido antes. O trabalho é muito ruim, ou era muito ruim. Time de pouquíssima consistência defensiva.
A transição defensiva é um enorme problema do Galo. O que eu quero dizer com transição defensiva? O Atlético ataca, perde a bola. O tempo que o clube, que a equipe demora para se recompor, para se reajustar, para seguir com as duas linhas de 4, é uma enormidade. E é baseado nessa dificuldade que os adversários tiram vantagem. O 3-0 do Internacional em 30 minutos é a maior comprovação disso. E o Cuca vai ter de atacar fortemente nessa questão. Até porque a transição defensiva do Galo com ele no ano passado era muito boa. E ter uma transição defensiva contra o Palmeiras, essa transição lenta, é sinônimo de fracasso. O Turco tinha que ter sido demitido até antes, tá? Eu acho que o trabalho dele já era nada consistente, com ou sem Cuca. E também discordo do Pretzel em relação à escolha do Cuca, para mim era melhor disponível. Você tem um cara que foi super campeão lá, um cara que em 2 passagens foi muito vitorioso, é na teoria o maior treinador da história, o maior vencedor da história. Tem uma discussão em relação ao Tele, mas o maior vencedor da história indiscutivelmente é o Cuca. Se ele está disponível no mercado, você tem que tentar buscá-lo. Agora é o Atlético. Na época do Palmeiras, tu não falou a mesma coisa também. Na época do Palmeiras foi um fiasco. Mas o Palmeiras. Era a mesma situação. Foi um fiasco. Não, eu acho diferente, Pretzel. É até legal você lembrar. Para mim, aquela passagem, o Cuca deixa o Palmeiras no fim do ano, porque ele tinha tido problema com absolutamente todo mundo. Ele chegou a pedir para o presidente para que tirasse o Dudu, para que vendesse o Dudu, que o Dudu era um mau elemento. Ele tinha conseguido. Era um Cuca muito mais bipolar, era um Cuca que tinha rusgas, que tinha problema, ele tinha brigado com todo mundo. Não se tem informação de que a relação dele com o elenco é ruim, pelo contrário. Existiram jogadores ligando para ele agora para que ele voltasse. Então acho que são situações diferentes, embora o de Seixas possa ser parecido. Um 16 extremamente vitorioso, um 17 frustrante, um 21 extremamente vitorioso e um 22 frustrante. Mas a confirmação você só vai ter depois. O que não dá é para falar, mas eu previ que ia cair, mas eu não previ que ia chegar jogador e tal. E sabe, essas justificativas que a gente escuta de vez em quando por aí, tá, Carboni? Isso não é previsão, né? Agora, se você não tiver, por exemplo, como é que eu posso dizer, a inteligência de trocar de opinião e ver que os fatos mudam, é a mesma coisa. Porque o seu Jorge Nicola tá achando que o Cuca agora chega com uma varinha mágica por tudo que ele fez no ano passado e vai resolver a situação do Atlético. Isso também, não tem nada a ver isso aí. Absolutamente nada a ver. Nada a ver. Eu acho que ele já ter treinado o elenco, Pretzel, lhe garante tempo. Entre contratar o Cuca ou qualquer outro técnico, eu acho que o Atlético leva vantagem em ter contratado o Cuca. Porque ele já conhece as alternativas, as soluções, ele já conhece 80% do elenco. Então, não existe varinha mágica. Mas ele pode tentar repetir processos do ano passado. E os caras que estão tomando porrada porque não estão jogando bem também podem tirar a bundinha da situação de conforto e começar a ralar um pouquinho, porque o Atlético, de fato, é um Atlético muito, muito preguiçoso em boa parte das partidas. O que vocês acham? Vocês já passaram levemente em torno desse assunto. Mas o que vocês acham desse hábito do Cuca de se afastar depois do clube, depois de ganhar um título? Eu digo isso porque ele fica fazendo sombra quando ele fica sem clube, mesmo que ele não queira. Ele fez isso no Atlético Mineiro, ele saiu no fim de 2013. Exato. No Atlético Mineiro, por exemplo, ele saiu no fim de 2013, depois de perder o Mundial e não foi depois de um título. Ficou 3 meses sem contrato, acabou indo para a China. No Palmeiras, em 2016, ele ficou 6 meses sem contrato, depois de ganhar o título brasileiro, voltou para o próprio Palmeiras, acabou sendo demitido antes do fim do ano mesmo, e agora fez isso de novo pelo Galo, saiu no fim de 2021, ficou 6 meses sem contrato, voltou para o próprio Galo. Vocês acham que isso ele está fazendo para se valorizar de alguma maneira, para ter um contrato melhor? E ao mesmo tempo tá sacaneando quem tá lá, porque afinal a sombra tá sempre aí, a imprensa nunca vai parar de falar, a torcida nunca vai parar de lembrar. O que vocês acham desse tipo de atitude e se isso depõe mais a favor ou contra ele, Pretzel? Eu acho o seguinte, o fato dele sair vencedor, eu acho que não tá errado. É aquilo tudo que a gente já falou do futebol brasileiro. Os caras ficam maiores, jogador comum fica jogador grande, né? Grande que eu tô dizendo de ego e de postura no clube, depois se ganha um título. Eu vi isso em 2007, do próprio Inter falando, né? O time campeão do mundo era intocável, os caras podiam fazer o que eles bem entendessem. Que a diretoria, não, deixa assim, são campeões. E foi um fiasco. Então é o seguinte, tu tem que estar renovando sempre, né? E acho que o Cuca imagina que depois que ele ganha, a pressão é tão forte, né? A pegada é tão dura que ele tem que parar, que ele tem que dar uma relaxada, que ele não vai conseguir repetir o trabalho.
E acho que isso acontece com muitos treinadores aqui no Brasil. Então, eu vejo isso como normal. Eu só não acho assim, que tem um monte de desculpa para voltar depois, 7 meses depois, né? Será que ele não recebeu uma sinalização? Vai lá que pega a seleção se o Brasil for campeão. Aliás, eu continuo com a minha tese. Se o Brasil for campeão, acho que o Cuca vai ser o técnico da seleção. Se o Brasil não for campeão, vai ser um estrangeiro. Eles vão arrumar um estrangeiro. Então, isso é uma ideia dele, né? Ganha e sai por cima. E depois ele é lembrado também. Acho que isso é uma estratégia interessante, mesmo que muita gente não concorde. Ou não concorde ou não goste, né, Prédio? Ou não gosta. E aí, Nicola? O que você acha? Não gosto nem eu concordo. Eu acho que os trabalhos do Cuca recentemente têm sido bons, até quando não sai com título, como por exemplo no Santos. São trabalhos marcantes. Ele levou o Santos ao vice-campeonato da Libertadores, é muita coisa. Foi bastante campeão no Palmeiras e escreveu uma das temporadas mais importantes da história do Galo. Mas a gente não vive dizendo que o trabalho a médio e longo prazo é o trabalho que mais colhe frutos? Que esse é o caminho da profissionalização, esse é o caminho do futebol. No Brasil, nem sempre. No Brasil, nem sempre. Mas nem sempre, por quê? Porque a gente também não tem capacidade de manter nossos técnicos que fazem sucesso. Pelos próprios dirigentes também. Mas assim, o Cuca não contribui nem com ele, nem com o clube que o contrata, saindo 6 meses depois. Essa história dele não trabalhar em estadual é muito ruim pro clube. É muito ruim. Porque, por exemplo, o Atlético é campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Era para estar planejando toda a temporada de 2022 com antecedência, com o Cuca, com reforços, com atletas da base que ele já conhecia, havia mapeado. O cara pega e vai embora, interrompe-se um ciclo super importante. E aí pro campeonato estadual, enfim, sem contar o mal que ele faz quando ele tá desempregado e, como lembrou o Carbone, mesmo sem querer, ele se torna uma sombra, um fantasma pro treinador em questão. Qualquer trabalho, qualquer tropeço já vira motivo para críticas. Não é bom. Esse é um dos pontos que eu acho que ele tinha que melhorar, Preto. Esse é um dos pontos. Mas é uma decisão profissional, Nicola. Viu? Se os outros se sentem pressionados com ele no mercado, ele não tem culpa disso. Mas assim, Preto, cada um toma as decisões e arca com as consequências. Mas assim, a gente tá aqui para avaliar se a gente considera essas atitudes positivas ou negativas. Eu acho que são ruins para o clube que o contrata e também para ele, porque ele teria a possibilidade de, com trabalhos mais longevos, hoje mais maduro, menos encrenqueiro, brigando menos com os atletas, dele conseguir prosperar e ter mais resultados. Eu acho ruim. Eu não acho bacana, não. Mas ele atingiu um nível que ele pode escolher onde trabalhar, cara. Poucos fizeram isso. O Filipão... Mas a gente não está discutindo isso. Não tá, mas eu acho que ele se sente assim. Ele sai por cima e ele fica sentado lá esperando o telefone tocar, e muitos são assim. É a razão desse comportamento. Isso, muitos chegaram nesse nível. Carbone? Não acho legal. Eu não vou dizer antiético, porque... Mas aonde que é antiético, irmão? Ele falou que não é. Não acho que seja antiético, mas é quase isso. Não é um comportamento muito, muito bom. Não é muito agradável para quem está no mercado e para quem está trabalhando disso. Se for um problema pessoal dele e ele quiser se afastar, eu acho que ok, tudo bem, mas a gente vê que é uma coisa repetitiva. Então, não sei. Pretzel, só dando um gancho aqui para uma frase que você falou sobre a tendência à acomodação do jogador brasileiro, né? Quando ganha um título e tal. Você acha que o Abel Ferreira, do Palmeiras, conseguiu ser diferente nesse aspecto? Porque ele foi lá e ficou... E você acha que isso passa pelo fato dele ter dispensado alguns jogadores que, de repente, ele considere não serem tão aplicados? E aí eu já penso logo na venda do Gabriel Veron aí. Você acha que tá relacionado isso? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Ele é o tipo do treinador com o apoio da diretoria, isso é fundamental. Você tem que ter a diretoria do teu lado. Botar todo mundo na sala e dizer o seguinte, com a presidente do lado e com os caras do futebol. Só joga aqui quem está comprometido. Quem manda no vestiário é esse senhor aqui, ó, Abel Ferreira. Ele é quem manda e nós estamos fechados com ele. É assim que tem que funcionar, porque senão não funciona. Por isso que o Palmeiras tem jogado com a corda esticada, mas os jogadores sabem quem é que manda. Então acho que o Abel conseguiu fazer isso e quando teve que oxigenar, oxigenou, né? Tirou o Renan, coitado, que viveu esse caso pessoal agora, coitado, né? Essa tragédia aí, vitimando uma pessoa inocente, terrível. Tirou o Patrick de Paula e agora vendeu o Verón por um valor baixo, mas a própria presidente veio a público dizer que
o extracampo dele era complicado, que chegou a hora de vender, então a gente não sabe de muita coisa, ou a gente sabe também não pode falar. Então eu acho que é isso. Oxigena o grupo e só joga no Palmeiras quem está focado. E quem chega ao Palmeiras, nos casos aí do Merentiel, do Lopes, do Navarro, né, do próprio Jorge. O Jorge hoje, o Jorge não tem muito mais nome que o Vanderlan, não tem muito mais bola que o Vanderlan, claro que tem, mas quem joga é o Vanderlan. Quem joga é o Vanderlan. E o Abel fazendo questão de exaltar o Vanderlan. Exatamente. Ou seja, ô Jorge, te mexe, meu garoto. Te mexe porque, apesar de ser um jogador muito bom. Então é o seguinte, cara, é isso. Gestão de elenco, mas tem que ter apoio da diretoria. Olha o que era o Flamengo, né? O Flamengo, assim, o Flamengo traz o cara na primeira crise com os jogadores, o Marcos Braz e o outro lá, o Bruno Spindel, ficam do lado de quem? Eles ficam do lado dos jogadores, né? A gente tá equilibrando a balança, sempre do lado dos jogadores. O técnico tá lá, ó. Cara, aí é brincadeira, por isso que nenhum técnico dura no Flamengo. Também tem isso, né? Então eu acho o seguinte, acho que a gestão do Abel Ferreira hoje é uma das melhores do Brasil, mesmo que haja muita porrada em cima dele. Todo vencedor ele é criticado no Brasil, né? O sucesso incomoda no Brasil. Então eu acho que ele está fazendo um grande trabalho. Nicola, voltando para o Cuca, por que você acha que o Cuca deveria ser o técnico da seleção e por que ele não deveria ser o técnico da seleção? O único argumento a favor do Cuca como técnico da seleção é a escassez de bons técnicos brasileiros. Se a ideia é não contratar um estrangeiro, eu acho que o nome do Cuca deve ser um nome em pauta. Mas, para mim, a prioridade é contratar o melhor, independentemente dele ser brasileiro, estrangeiro, tendo nascido no Rio Grande do Sul, na Paraíba ou em qualquer outro lugar. Acho que você tem que buscar os melhores técnicos à disposição no mercado. E se o critério é esse, para mim, nem o Cuca, nem nenhum outro treinador brasileiro deve aparecer nessa relação. Eu pensaria em treinadores estrangeiros. Mas para responder a sua pergunta, se a gente tem que encontrar um argumento para debater sobre a possibilidade do Cuca, essa possibilidade passa pela falta de treinadores brasileiros. Renato Gaúcho se queimou na passagem no Flamengo, está fora. Rogério Ceni claramente não está pronto. Que outros nomes a gente teria para debater, para discutir sobre técnicos brasileiros? Sendo que os principais que fazem sucesso são treinadores estrangeiros. Não tem muita opção. O André Jardine no futuro, certamente. Mas não para agora. Não para agora, no futuro. A passagem dele no São Paulo foi bem ruimzinha, ele precisa comer muito hoje. O Rogério tá na frente. A CBF vai prepará-lo, vai ver. Pretzel, por que você acha que o Cuca deveria ser o técnico e por que você acha que ele não deveria ser o técnico da seleção? Não, o Nicola pegou num ponto interessante, muito por eliminações, porque não tem muitos nomes à disposição. E a CBF olha muito para o resultado rápido, né? Para o resultado recente. E quem teve resultado recente aqui no Brasil foi o Cuca. Eu tentaria botar o Abel Ferreira, eu daria uma oportunidade para ele, mas ele não quer, ele já disse que não quer. Também eu acho que... Será que não quer mesmo? Viu? Se de repente ele ganha aí o brasileiro. Categórico, né? Não, assim, ó, viu? Daqui a pouco ele ganha o Campeonato Brasileiro e acho que vai ganhar o brasileiro, né? Pô, ele ganha, aí ele ganha no Brasil. Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, Recopa e Libertadores. 2. Talvez até ganhar a terceira, acho que não vai ganhar. Mas se ele ganhar a terceira, imagina só, consecutivas. Um cara desse não tá pronto para pegar a seleção brasileira, mesmo que num curto prazo? Mesmo com pouco tempo aqui no Brasil, evidente que está. Então eu daria uma oportunidade para o Abel Ferreira. Não tem a questão do idioma, né? A relação, ele já conhece bem como é que é o nosso futebol. O problema é que a CBF é inimiga do futebol, né? A CBF ela tem futebol no nome, mas ela odeia futebol. Então os caras que estão lá odeiam futebol. Então eu acho que eu continuo com a minha tese. Brasil campeão do mundo, técnico, Cuca. Brasil não ganha a Copa, treinador, um estrangeiro, o nome... Não tenho a menor ideia. Eu botaria o Abel Ferreira. Bom, vamos para essa discussão agora. Se não for Cuca, quem mais será? Eu vou descartar aqui. Eu vou jogar vários nomes para vocês. Vou descartar aqui Felipão, Lucha e outros técnicos veteranos. E também os aposentados, obviamente. Né? Ninguém vai voltar da aposentadoria. E tem mais 2 técnicos que para mim não tem a mínima chance, que já assumiram a seleção. Dunga e Mano. Que teoricamente eles estão na ativa. Nunca dá para falar que o Dunga está na ativa, mas teoricamente está. E um que ficou em alta por muito tempo, também descarto, que é Renato Gaúcho. Acho que não há a mínima chance. Então agora vamos para os que têm chance. Tem 3 técnicos que eu acho que estão em alta neste exato momento, fora o Cuca.
por clubes grandes e são brasileiros. Rogério Ceni, Dorival Júnior e Fernando Diniz. Dificilmente você vai encontrar alguém que já foi experimentado como esses três e que seja um grande nome para assumir a seleção. Você não vai poder falar do Barbieri, que nunca fez um grande trabalho num clube grande. No máximo seleção olímpica hoje. Exato. Então, assim, esses três são, além do Cuca, são os realistas aqui do Brasil: Dorival, Rogério Ceni e Diniz. Vocês têm alguma restrição, alguma coisa a favor deles para assumir a seleção? Não sei tu, Nicola, restrição não sei, mas se o Dorival ganhar a Libertadores pelo Flamengo, eu acho que o Dorival entra no páreo. Entra. Pelas cabeças pensantes da CBF, se o Brasil ganha a Copa e o Dorival ganha a Libertadores pelo Flamengo, eu acho que o Dorival entra no páreo para ser técnico da seleção. Mas é assim que funciona. Eu acho que ele entra. Mas tá errado, né? Aí é a comprovação de que os caras estão muito baseados no último resultado, porque eu respeito o Dorival, eu até achei a escolha do Flamengo dentre as possibilidades uma escolha interessante, porque não ia se trazer um estrangeiro na metade da temporada. Mas o próprio torcedor do Flamengo olhava com enorme desconfiança. E assim, o Dorival para clubes brasileiros é bacana, para a seleção é outro nível. A gente tem sempre que lembrar que o técnico da seleção vai lidar com os melhores jogadores do Brasil, que atuam com os melhores técnicos do mundo. Então você não pode colocar na CBF alguém com quem os atletas vão sentir um baita desnível. Você tem que pensar em técnico estrangeiro. Mas em cima dos nomes que você citou, né, Carbone? O Fernando Diniz é dono do melhor trabalho desse momento do futebol brasileiro. É só você ver como o Fluminense joga, com uma folha salarial de 6 milhões de reais, que você vai ter a comprovação de que hoje o time que joga melhor futebol é o Fluminense. Não acho que o Diniz está em construção, o Diniz está lapidando conceitos, está revendo algumas exigências que ele tinha, enfim, é um cara que tem evoluído. É muito mais para frente. Você falou em Rogério Ceni. O Rogério Ceni hoje tem com o São Paulo, dono de investimento grande, uma campanha pior do que a do Santos. Eles têm a mesma pontuação, embora com o Santos com um jogo a menos, a gente está gravando antes do confronto do Santos contra o Fluminense, mas o São Paulo perde no critério de desempate. Eu não consigo avaliar o trabalho do Rogério Ceni no São Paulo como um trabalho ótimo, no máximo de razoável para bom, acho que é razoável. Então não colocaria, e o Dorival também acabou de começar um bom trabalho, ficou um tempão fora do mercado. Eu acho que a gente tem que pensar em técnicos estrangeiros. E agora vamos falar desses estrangeiros então, Nicola. Nicola, os estrangeiros que me vêm na cabeça, quando eu imagino que assim, eu sou a CBF e eu quero um técnico estrangeiro. Aí eu vou bater na porta do Guardiola e do Klopp e eu vejo que o salário é irreal. E eles também não vão aceitar. O Galhardo também não vai aceitar. Diante dessa possibilidade de grandes nomes do mundo não aceitarem, a gente vai ter que ir para um segundo escalão. Você iria, Nicola, necessariamente pelos nomes estrangeiros que fizeram sucesso no futebol brasileiro, como Abel Ferreira, Jorge Jesus e Sampaoli? Você ficaria limitado a esses três? Ou você tentaria um técnico que nunca trabalhou no Brasil? Eu acho que ter trabalhado bem no Brasil é uma boa sinalização. Primeiro por conhecer o mercado, depois por já ter lastro, eu acho importante. Por exemplo, você vai trazer o Leonardo Jardim, que é um cara super bem falado para clubes de futebol no Brasil, mas que não tem, exceto pelo fato de ter familiares morando por aqui, não tem ligação nenhuma com o nosso futebol. Entre o Leonardo Jardim ou o Jorge Jesus, eu prefiro ter o Jorge Jesus. E entre o Leonardo Jardim ou o Sampaoli, eu prefiro ter o Sampaoli. Acho que o Sampaoli tem um pequeno grande problema. São dois, para falar a verdade. O primeiro é ser argentino. Parece bobeira, mas... Não, talvez, o argentino, a seleção brasileira não então, tem. É isso. E o inverso é verdadeiro também. O inverso é verdadeiro também. E o segundo ponto em relação ao Sampaoli é que, apesar de ter trabalhado muito bem no Santos, no Atlético Mineiro e no Olympique de Marselha, cara, à frente da Argentina, quando ele de fato lidou com estrelas mundiais, o trabalho dele foi um fiasco. E trabalhando na seleção brasileira, ele vai lidar com estrelas mundiais, que são brasileiras com um argentino. Então, eu pensaria em colocar o Sampaoli um pouquinho mais para baixo nessa lista. Quando o Pretzel, alguns meses atrás, falou em Abel Ferreira na seleção, eu falei, não, Pretzel, pelo amor de Deus, não fala isso. Me parecia uma enorme besteira. O Abel melhorou. O trabalho do Abel hoje é mais... Ele sempre foi consistente, mas ele mostrou mais capacidade e mais repertório ofensivo.
Então hoje eu já não vejo essa ideia como uma ideia maluca, uma ideia completamente descabida. Mas eu ainda daria preferência ao Jorge Jesus, que é um cara que foi capaz de extrair o melhor do futebol brasileiro. Na seleção, qualquer um de nós três ou você que está nos assistindo, a gente não quer que a seleção vença. Não basta só a seleção vencer. A gente quer que a seleção vença e convença. E diante desse cenário, aquele que eu vejo com mais capacidade para construir isso dentro da nossa realidade seria o Jorge Jesus. Mas antes, Carbone, eu acho que ligação não custa. Custa, né? Tem um DDD internacional. Aí você descobre o WhatsApp, você não paga nem a ligação. Manda uma mensagem, faz uma ligação de vídeo com o Guardiola e oferece a ele a possibilidade dele continuar no clube que ele estiver, trabalhando de forma simultânea na seleção brasileira. Nos momentos de folga dele lá, ele vem para cá. E eu prefiro ter o Guardiola nessa circunstância do que qualquer outro técnico à disposição nessa segunda prateleira que você falou. Se houver o não dele, aí sim eu trabalharia com a opção do Jorge Jesus. Eu não concordo com isso, não, Nicola. Eu acho que dividir... Nicola acha que o Guardiola ia pegar 2 trabalhos ao mesmo tempo. Não, essa tua aí é brincadeira. Mas se ele mas tá bom, se ele topa, lá no teu canal que vai ver, tu vai perder a audiência. Não, vou falar. Ô, Prédio, se ele topa, você pega ou não? Mas se ele topa, você não pega? Não, é difícil, cara. É difícil. Não, se ele diz sim, você aceita ou não? O Carbone tá dizendo que não aceita. Para trabalhar, para ter o Guardiola com missão dupla, não. As duas coisas. Eu pegaria fácil. Não. E Pretzel, o que você acha desses nomes estrangeiros? Abel Ferreira, Jorge Jesus e Sampaoli. Você acha que tem que ter trabalhado no Brasil para ser técnico da seleção? Não, eu iria no José Mourinho. Abel Ferreira ou José Mourinho. Não, mas retranqueiro, Pretzel. Não, mas vem cá, e o Tite não é? Porra, tu quer falar em retranqueiro, o Tite não é retranqueiro? Não, ei, pelo amor... para aí, Nicola. Não é retranqueiro, acho que são conceitos diferentes de futebol. O Mourinho virou conhecido como o cara do ônibus, pelo amor de Deus. Já pensou se ele vem com essa história aqui, meu? Aqui, ó, o Mourinho é um personagem, certo? Mas é um cara que gosta do futebol brasileiro. Sempre gostou. Então é o seguinte, para mim, Abel Ferreira, claro que eu já falei sobre isso, até gravei um vídeo uma época, né, André, que eu iria com um avião do Banco Central para contratar o Klopp e o Guardiola, né, e diria para eles, quanto é que vocês querem? Tá aqui o contrato, né, 4 anos até a Copa do Mundo. Só que isso não vai acontecer, porque eles não vão treinar as seleções. Aliás, o Klopp dizem que sonha em treinar a Alemanha mais para frente, né, porque ele é um técnico jovem, parece. Então, não agora. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acho assim, o Abel Ferreira tá caindo de maduro, tem que dar uma oportunidade para ele. Jorge Jesus eu não gosto, já deu para ver que a passagem dele pelo Flamengo foi assim, ó, foi uma sintonia espetacular num curto prazo, espetacular, né, num futebol maravilhoso, como há muito tempo a gente não via aqui no Brasil. E quem é o outro que vocês falaram? Um argentino, é isso? Né? Sampaoli. Não, eu gosto do Sampaoli, mas para a seleção não. Ele vai brigar com todo mundo e não dá. E foi um fiasco que ele brigou com todo mundo na Copa da Rússia. Inclusive brigou a soco com o BKSS, né? Diz que a coisa foi feia, brigaram a soco depois do jogo contra a Croácia. E ali os jogadores tomaram conta, conseguiram ganhar da Nigéria, foram para as oitavas e caíram para a França. Foi uma bagunça. Então é o seguinte, ó, aqui no futebol brasileiro, para mim, ele foi muito bom no Santos. No Galo também, fez os 2 times jogarem muito. Mas ele tem alguns problemas de relação que não dá. Então, para mim, Abel Ferreira, e se não der, uma busca assim, ó, José Mourinho. E não há muitas opções, né, pessoal? Se a gente for olhar, né? Não há tantas opções assim. Você gostaria do Mourinho ou Carbone? Não, acho que tá na descendente da carreira. E acho que o Pretzel falou uma coisa interessante. Não há tantas opções. Nós temos milhões de opções. O negócio é que nós consideramos aptos para treinar numa seleção brasileira. Então me diga outros. Então o Bielsa seria bem aceito no Brasil? Não. Não. Eu digo assim, opção é o que sobra. O que falta é gente. É porque a CBF Pretzel, você sabe bem, já fez opções muito estranhas no passado. Muito estranhas. Então, ela tentou o Xavi, né? Ela tentou. Exato. Vocês acham, e agora também dando uma previsão, pode ser previsão curta, quem que você acha que a CBF vai escolher como técnico da seleção brasileira? O Pretzel já falou, se ganhar a Copa é Cuca, se perder, Pretzel, esse estrangeiro que você fala é um estrangeiro não identificado, ou seja, um estrangeiro que nós não falamos aqui, ou você acha que vai ser um desses que a gente já falou?
Eu acho o seguinte, eu continuo com a minha opinião. Brasil ganhando a Copa, Cuca, e se o Dorival ganhar a Libertadores, olha o que eu estou dizendo aí, se o Dorival Júnior ganhar a Libertadores, eu não descartaria o Dorival. Brasil perdendo a Copa, eu acho que o Juninho Paulista deve ficar, né? Acho que deve ficar. E aí esse presidente novo aí, que ninguém sabe quem é, o Edinaldo Rodrigues, eu acho que tem grande chance de ser Abel Ferreira, se o Brasil não ganhar a Copa. E você, Nicola, o que você acha? Um zoom de que o Juninho Paulista será convidado a se retirar assim que a Copa do Mundo terminar. Ele é um homem da confiança do Tite, né? E com a saída do Tite, a tendência é que ele vai embora também. Existe um lobby entre clubes e também em cima do presidente da CBF para a volta de André Sanches. Depois aguardem cenas dos próximos capítulos. Eu posso rir ou não? Fica à vontade. Mas há um movimento entre clubes grande para que o André Sanches tenha um papel importante dentro da CBF. Fazendo previsões, tá? Imaginando o que pode acontecer no futebol brasileiro. Eu acho que o Palmeiras termina com pelo menos um título importante nessa reta final, ou o Campeonato Brasileiro, ou Brasileiro de Libertadores, ou Libertadores. Dessa maneira, o Abel vai continuar em alta. Temo que o Galo termine a temporada sem nada, sem Libertadores e sem Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Cuca chega no fim da temporada não tão bem, e contra o Cuca, para a seleção brasileira, vai pesar aquele episódio da década de 80, aquela condenação de estupro. Eu imagino que a possibilidade mais real de especulação desse nome vai fazer com que muita gente que não gosta de futebol e muita gente que defende causas como essas seja extremamente contrário. E diante da pressão, não sei se a CBF toparia comprar essa briga. O Atlético comprou essa briga, mas ainda assim com alguns pesares, e olha que o Cuca já tinha um histórico de campeão da Libertadores, então ficou um pouco menos difícil batalhar por esse nome. Eu vou de Abel Ferreira, tá? Eu acho que pela forma como o Palmeiras termina a temporada, pela proximidade, por ser um técnico estrangeiro, seria a solução mais flexível. Mas não descarta o Dorival Júnior, hein? Se o ganhar a Libertadores pelo Flamengo, não descarta o Dorival Júnior. Também não descarto, mas eu acho que a tendência, ganhando o Brasileirão, é o Abel Ferreira ser convidado como primeira opção. Bom, considerações finais de Jorge Nicola. Sempre um prazer estar com vocês. Eu só fiquei muito curioso sobre previsões com essas mudanças e tal, de Alexandre Pretzel e tal, mas a gente vive aprendendo com ele, então quando a gente prevê, a gente também está sempre com a possibilidade de voltar atrás e tal. Foi um prazer, viu, Alexandre? Você, da próxima vez, tenta não chegar atrasado. Aí, é um comando paralelo, André, é um comando paralelo agora, porque quem costuma fazer a ancoragem das considerações finais é tu, né? É tu ou o Matheus. Até isso existe uma intromissão, é um negócio constrangedor. Vamos deixar, vai, Pretzel. Então, eu acho que, cara, treinar a seleção brasileira, né? Imagino que isso seria um avanço para muitos profissionais. Hoje parece que é um incômodo, porque a seleção brasileira é um produto comercial da CBF, os jogadores não estão nem aí para a seleção, na sua grande maioria, eles só querem pegar a repercussão do que é vestir a camisa da seleção. É um negócio realmente que afastou muito o público, né? Hoje eles estão muito afastados do público. A seleção tem uma antipatia gigantesca, porque a própria CBF sabota as convocações, porque ela faz o quê, né? Não, você pode chamar qualquer jogador que atua no Brasil. Não, mas eu vou desfalcar o time lá. Não tem problema. Pô, qual é o problema? Tem uma Copa do Brasil em andamento lá? Vai tirar para quantos jogos vai perder? 2? Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Então, assim, realmente eu fico curioso para ver quais os critérios que eles têm para definir um novo treinador de seleção brasileira. Mas eu acho assim que pro meu gosto, eu gostaria que fosse o Abel Ferreira. Tá na hora de testar um técnico estrangeiro no Brasil. Te agradeço muito, viu, Carbone? Sempre pela tua flexibilidade, apesar de que com o Matheus eu falei mais do que hoje, viu? Então, volta Matheus, viu? Hashtag volta Matheus e o coração aqui, ó. Só isso. Deve ter dominado, né? Dominou o podcast quando eu não estava aqui. Obrigado, Pretzel. Obrigado, Nicola. Obrigado a você que viu ou ouviu o Segunda Bola. E até a próxima semana. Valeu! Valeu!